Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou mencionar para vocês o que, na minha opinião, eu considero ser os equipamentos que vale a pena a gente comprar para montar o nosso home studio e aqueles equipamentos que não vale a pena a gente comprar para o nosso home studio. Quero deixar bem claro que é uma opinião minha, não sou o detentor da verdade, tenho certeza que muitos de vocês vão discordar de muitas coisas que eu vou mencionar aqui, sem problema algum, isso é super normal. Deixe seu comentário aqui embaixo mencionando o que você concorda ou discorda de tudo que eu vou mencionar aqui. Então vamos começar pelo que eu considero ser o principal equipamento em um home studio, que é o computador. O computador é o seguinte, é lógico que a gente precisa comprar um computador para montar um home studio. Tem muita gente que quer produzir música só no celular. Se você não tem condição de comprar um computador, vai no celular. Mas pensando em montar um home studio, pensando em trabalhar com isso, produzir música de maneira profissional, digamos assim, você vai necessariamente ter que comprar um computador. E aí eu vou mencionar o seguinte, tem muita gente que prefere comprar um Mac usado a comprar um computador com Windows. Isso vai ser polêmico, eu tenho certeza, mas eu vou trazer aqui uma experiência que eu tenho no estúdio onde eu trabalho. A gente tem um Mac Pro, que tem mais ou menos uns 10, 12 anos de existência. É um Mac boladaço, ele tem processador Xeon, ele tem 64 GB de memória RAM, ele tem 5 TB de HD, é um computador excelente, só que tem um problema. Ele parou na atualização do High Sierra. Para quem utiliza Mac, sabe muito bem que o High Sierra já ficou muito lá para trás. E qual é o problema? Mesmo o computador funcionando perfeitamente, é um computador que a gente não consegue atualizar os programas, os plugins, o Reaper, nenhum outro programa que eu venha utilizar como OBS, a gente não consegue atualizar. Então a gente ficou limitado a utilizar aquilo que já estava instalado e que roda no High Sierra. Então, para você que vai comprar um Mac usado, se for um Mac muito antigo, de 5, 6 anos para lá, eu aconselho fortemente não comprar. Acho muito mais válido você pegar ali, sei lá, 4, 5 mil reais que você compraria um Mac usado e investir num computador com Windows novo, que vai responder muito bem, vai te trazer um excelente resultado. Você consegue produzir música facilmente. Vamos partir para o segundo equipamento nessa cadeia de importância de home studio, que eu considero seu fone de ouvido. Fone de ouvido é o seguinte, por que ele é o segundo equipamento? Porque você precisa monitorar o áudio que você vai gravar, que você vai mixar, que você vai produzir. E você consegue produzir uma música mesmo sem ter interface de áudio. Você pode produzir uma música utilizando só instrumentos virtuais. Eu, por exemplo, vou deixar aqui embaixo o link de um curso que eu tenho, onde eu ensino a produzir uma música inteira utilizando só instrumentos virtuais. Então, você tendo os instrumentos virtuais, os plugins, o computador e o fone, você produz uma música. Só que aí a questão é o seguinte, não tem como chegar para vocês e dizer o seguinte, não compre fone abaixo de R$ 300, por exemplo, porque não é a realidade de todo mundo. Então, se você não tem condição de comprar um fone bom, compre aquilo que você consegue, mas tendo ciência de que o fone vai interferir diretamente no resultado que você vai ter nas suas produções musicais. Porque se você não ouve bem aquilo que você está produzindo, você não vai conseguir ter um bom resultado. Então, invista quando você tiver condição no melhor fone que você puder. E aí eu vou trazer um conselho para vocês que é o seguinte, se você só puder comprar um fone muito bom, compre um fone fechado, que é aquele que veda completamente o ouvido e evita que o som fique vazando. Por quê? Se você for fazer uma gravação utilizando o microfone, esse áudio ele não vai vazar a ponto de ser captado pelo microfone. Então, para cantor, para quem grava violão acústico, não vale a pena ter um fone aberto. Vamos para o terceiro equipamento, que seria a interface de áudio. A interface de áudio é o seguinte, diferente do fone do computador, a interface e dela para frente você já começa a conseguir produzir música sem ter necessariamente esses equipamentos daqui para frente. Então, não vale a pena comprar uma interface que não tenha driver próprio. Tem várias interfaces que a gente tem aí que até funcionam legal, mas que pelo fato de a gente ter de utilizar um driver genérico, você acaba tendo muito problema de latência, de instabilidade, e quando você vai gravar, isso certamente muitos de vocês comentem aqui embaixo, eu tenho certeza que sofrem com isso, vai gravar, tá lá aquele áudio da monitoração com eco, com delay, porque
está chegando atrasado com latência, você começa a gravar e começa o áudio a picotar, fica falhando, enfim, vários problemas que muitas das vezes ocorre porque o driver é um driver genérico. Então, espera um pouquinho, junta uma grana, compra uma interface de áudio com um driver próprio e aí você vai comprando de acordo com as suas condições. Quanto mais caro, infelizmente, melhor vai ser. No mundo do áudio não tem como fugir muito disso. Vamos para o quarto equipamento, que seria o microfone. Temos basicamente 3 modelos de microfone, que são muito comuns da gente encontrar. O microfone dinâmico, o condensador e o de fita. O dinâmico, eu aconselho comprar, quem está começando agora, comprar um microfone dinâmico. Não aconselho comprar o condensador e nem o de fita. Porque o dinâmico é um microfone duro, é um microfone que ele vai ser mais resistente à captação de ruídos externos. Então, se você tem um estúdio, está montando um home studio, que você não fez um tratamento acústico, você mora em um local que tem muito barulho externo, o microfone dinâmico vai te dar a condição de você fazer gravações mesmo tendo esses problemas de acústica, de ruídos externos. Já o microfone condensador não. Além dele necessitar de phantom power, ele é um microfone mais sensível, também de durabilidade, ele dura menos, e ele vai ser muito mais sensível para a captação dos ruídos. É lógico que isso traz um benefício, você consegue ter um áudio com uma qualidade superior. Mas se você não tem uma boa acústica no seu home studio e não mora num local muito silencioso, o microfone condensador vai trazer mais prejuízo do que vantagem. Já o microfone de fita já é um microfone que vai trazer uma sonoridade mais vintage, ele já tem uma limitação grande nas extremidades, ele não capta tão bem as altas frequências nem o grave, ele já tem um agudo também mais aveludado, não é tão áspero, tão vivo como o microfone condensador. Então, home studio simples, local não muito silencioso, compra um SM57, microfone padrão de qualidade super profissional, que você vai gravar um amplificador de guitarra, vai gravar uma caixa de bateria, vai gravar um instrumento percussivo, vai gravar voz, vai gravar violão, vai gravar tudo e vai funcionar muito bem. Partindo agora para um equipamento que eu acho que só vale a pena adquirir depois de tudo isso que eu mencionei, do seu instrumento, da interface, do computador, que seria o par de monitores. Aí eu tenho certeza que muita gente vai me dar porrada em relação a isso, porque tem muita gente que não gosta de produzir música utilizando fone. Só que pensando em home studio é o seguinte, para que você tenha um bom resultado, você precisa ter um bom par de monitor, não é qualquer um que vai te entregar um bom resultado, e aí já vem a questão que não vale a pena comprar qualquer par de monitor, compre um bom de verdade, e bom, você vai pagar acima de R$3.000, você vai precisar ter minimamente um tratamento acústico na sua sala e você ainda vai precisar ter também algum tipo de suporte para prender esse monitor, para deixar ele suspenso, ou se você colocar na sua mesa, vai ocupar um bom espaço na sua mesa, vai ter que colocar alguns livros ali para poder suspender e ele tá na mesma altura do seu ouvido, enfim, já é um outro rolê. Aí vamos agora partir para a acústica do seu home studio. Não caia na asneira de fazer o que acontece muito, mas muito, que é a pessoa comprar aquelas espumas acústicas, que elas são boas, elas vão filtrar as altas frequências, mas a pessoa coloca aquilo tudo na sala, no quarto que ela transformou em home studio, e o som da sala fica horroroso. Por quê? Aquela espuma, ela consegue absorver as altas frequências, mas as médias e baixas frequências não. E aí você vai ter um som do seu home studio que vai ficar velado, vai ficar reverberando ali as baixas frequências, vai ficar embolado, fica um som morto, fica horroroso. Então não cai nessa asneira. O conselho que eu te dou, e eu vou deixar aqui embaixo o link desses tratamentos acústicos, que seriam painéis acústicos feitos de lã de rocha e lã de vidro. Você pode comprar e pendurar, como eu tenho aqui no meu home studio. Você já deve ter percebido aqui atrás, tem alguns. E para as baixas frequências, você pode utilizar o bass trap, que é aquele tratamento acústico que a gente faz na quina das paredes. Você já dá uma quebrada, o som já fica mais difuso, né? Você já não tem um som refletindo ali paralelamente, digamos assim. O som já fica mais difuso. Pode utilizar difusores também, que ajudam bastante. E o bass trap, ele vai fazer o quê? Ele vai absorver as baixas frequências. Se você for gravar instrumentos percussivos grave, tipo surdo de bateria, vai gravar uma bateria, acaba que
é quase que indispensável ter esse tipo de tratamento. Agora, para a gente finalizar o vídeo, vamos partir para os plugins. Aqui vai ser super rápido, que é o seguinte. Não caia na asneira de comprar pacote de plugins. A gente gasta uma grana, que seria um valor bem abaixo do que se comprasse individualmente, só que você está levando uma porrada de plugins que nunca vai utilizar. A verdade é essa. Então, invista em plugins que realmente você venha a utilizar no futuro. Compre aquele plugin que é caro, muito caro, mas que você sabe que ele é o top, que você sempre vai utilizar ele. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso você queira conhecer os meus cursos nessa área de produção musical, eu vou deixar o link deles aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Qualquer dúvida, qualquer comentário, só deixar lá nos comentários que eu vou respondendo a todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até a próxima. Tchau!